Olá, galera do Diário de Bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, finalmente, conforme o prometido, vamos aí para o que Paulo disse para a igreja de Corinto, que as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas. Será que ele disse isso mesmo? Será que não? Será que Paulo teve uma atitude machista? Será que Paulo teve uma atitude preconceituosa? Afinal de contas, o que aconteceu ali na igreja de Corinto? Pois bem, você vai ficar sabendo agora aqui no Diário de Bordo. Pois é, precisamos primeiro entender o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que estava acontecendo ali naquela igreja para que Paulo tomasse essa atitude, para que Paulo escrevesse essa carta. Ocorreu que a igreja de Corinto estava com divisões. A igreja estava dividida em diversos grupos, os bolinhos podres, né? Onde alguns toleravam imoralidade sexual, outros apresentavam indícios de orgulho, né? Irmãos orgulhosos que se achavam, e ainda um conflito acerca dos dons do Espírito Santo que estavam sendo utilizados de forma equivocada. Ou seja, ali estava todo mundo se achando, todo mundo querendo ser mais do que o outro. Mas por que Paulo disse que as mulheres devem ficar caladas na igreja? Por que Paulo disse isso? Paulo disse que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Por quê? Porque as mulheres estavam causando desordem. Não é apropriado interromper o culto para fazer perguntas. Você já pensou? Alguém está pregando, está trazendo a palavra lá e as pessoas começam a fazer perguntas? Paulo não estava ordenando o silêncio total, é preciso entender o contexto de tudo isso. Ele não estava determinando um silêncio total em todas as situações na igreja. A passagem diz que as mulheres deviam ficar caladas na igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo do 33 ao 35. Então Paulo disse que as mulheres não deviam falar nas igrejas. Tanto em português como no grego original, falar é um verbo muito geral que pode ter vários significados, tais como falar em público, que engloba ensinar, pregar, profetizar e orar. Conversar ou tagarelar. Falar sobre assuntos corriqueiros, falar sem parar, né? E fazer perguntas, expressar as suas dúvidas. É exatamente isso que estava ocorrendo ali. Então, Paulo claramente não proíbe as mulheres de falar em todos esses contextos. Ele utiliza a palavra falar para indicar tanto o falar em público como o falar reservadamente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 27 e 28. Um pouco antes, em 1 Coríntios 11:5,
Paulo, o próprio Paulo, fala sobre como as mulheres devem orar e profetizar com decência na igreja. Por isto, o falar em público não é totalmente proibido. Nós precisamos entender que cada texto tem um contexto. E quando lemos a Bíblia, nós precisamos fazer algumas perguntinhas para que nós possamos entender. É necessário você ler antes o que vem vindo ali, para que você não isole um ou dois versículos e dê outra conotação àquilo e dê outra interpretação àquilo. Então é necessário fazer algumas perguntas. Por que Paulo disse isso? Onde disse isso? E para quem ele disse isso? Especificamente para as mulheres ali de Corinto, da igreja de Corinto. Embora eu creio que o texto esteja no plural, nas igrejas, mas Apolo estava ali na direção daquela igreja e ele estava tendo muitas dificuldades, visto que durante o culto, que nós temos também que entender que aquele culto a que se refere o texto aqui não era um culto como nós conhecemos hoje, não era um culto como nós fazemos hoje os nossos cultos. Não era um culto que tinha lá o momento do louvor, com conjunto, com grupo de louvor, com som, com bateria, com guitarra, com luzes. Era diferente. Não era um salão amplo, com ar-condicionado, com cadeiras almofadadas. Não. Era uma casa, era um ambiente pequeno. E aí, Apolo dirigindo aquele culto, que, como eu disse, não tinha nada a ver com o nosso culto. O que se chamava de culto naquela época, e era culto, era leitura, era o ensino da palavra. Não havia pregações homocêntricas naqueles cultos. Não havia o você vai vencer, você vai ganhar, Deus vai te dar. Não, não era assim. Era leitura e aprendizado da palavra. E aí Apolo se viu numa situação tal que teve que escrever para Paulo, porque não tinha lá o celular. Pessoal, Paulo, tá difícil aqui porque as mulheres não param de falar, e aí os homens também estão indo no mesmo embalo, sabe, Paulo? E aí, ninguém para de falar aqui, rapaz. E aí, como é que eu faço? Dou uma dura, mas e aí? E se eu falar, e se eu falar alguma coisa e ninguém vier mais? O tempo de hoje é assim. E então, como é que eu faço? O que eu faço, Paulo? Então, Paulo pega e dá uma ordem para Apolo. Fala, olha, proíbe as mulheres de falarem na igreja. Se elas tiverem alguma dúvida, que elas perguntem a seus maridos em casa, e aí você vai solucionar o problema. E quando eu chegar aí, a gente vê o que faz, né? Então, foi isto que aconteceu ali. E nós precisamos entender o contexto desta passagem. O mais provável é que Paulo estava falando sobre conversas e perguntas. Existe também uma teoria de que havia muita cartomante naquele lugar. E as mulheres chegavam no culto, ficavam falando, comentando, porque eu fui, porque eu vi, porque falou, porque disse, porque não sei o quê. E aí isto acabava atrapalhando a leitura da palavra, acabava atrapalhando o culto daquela época, né? Então, elas ficavam todas falando ao mesmo tempo e o Apolo ficava doido. Foi por isso que ele então deve ter se comunicado por carta com Paulo, e Paulo mandou que ele tomasse esta decisão diante da igreja ali de Corinto. Então nós começamos a ver aqui que o que Paulo disse não tem nada de preconceituoso,
não tem nada, né? Até porque no versículo 35 diz que as mulheres devem tirar suas dúvidas em privado e não no meio do culto. Então não há nada de preconceituoso, nada de machismo aí. A igreja é um lugar para aprender, e essa é uma regra básica também da sala de aula. Saber tirar suas dúvidas sem atrapalhar os outros, né? Porque quando eu estou ouvindo algo, estou conversando, alguma coisa não está tendo a minha atenção, porque eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Se alguém estiver pregando a palavra e eu estiver batendo papo, né, nos dias de hoje também, e eu estiver batendo papo, estiver disperso, além de eu não entender nada do que está sendo dito, eu estou atrapalhando as demais pessoas, porque fica aquele e as pessoas acabam se incomodando, acabam olhando, acabam desviando a atenção da palavra. Então era isto que estava ocorrendo na igreja de Corinto. E as mulheres casadas provavelmente eram usadas ali, ou foram usadas naquele texto, naquela decisão como exemplo. No tempo do Novo Testamento, apenas os homens recebiam educação. Naquele tempo a cultura era essa, né? Era raro uma mulher aprender sequer a ler. Não era permitido até que a mulher estivesse em público em alguns lugares. Por isso, nas igrejas, as mulheres eram como alunos muito novos, que ainda não conheciam regras da sala de aula. Então, seus maridos, na maioria, seriam como alunos de um nível mais avançado, digamos assim. Em vez de interromper o culto a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, a cada 8 minutos, os alunos mais novos devem tirar suas dúvidas sobre os assuntos básicos, em particular, em privado, e não ali na hora da leitura da palavra, com pessoas que são mais experientes. E assim todos aprendem de uma forma ordenada. Por isso, mais uma vez repetindo, que Paulo deu essa ordem, porque seria vergonhoso uma mulher falar na igreja, interrompendo o culto, porque além de revelar uma falta de educação monstro para a época, né? Uma falta de respeito por quem estava ensinando. Então, meu irmão, minha irmã, isso até hoje deve ser respeitado. Quantas vezes a gente está falando ali da palavra e tem gente conversando, e tem gente que não foi lá para ouvir, tem gente que não foi lá para aprender, e tem gente que acha que todo mundo foi ali para passar tempo, ou simplesmente para picar o cartão e dizer, olha, eu vim. Mas no final das contas, no frigir dos ovos, acaba atrapalhando a si próprio e as pessoas que porventura querem aprender mais de Deus. Portanto, fica aí até o exemplo para você. Quando você for no culto, teve dúvida? Anda sempre com uma canetinha e um papel na sua Bíblia. Anota ali onde você teve dúvida. E quando acabar o culto, você pergunta. Você tira a sua dúvida. Você elucida aquilo que você não entendeu. Mas jamais cometa esse mesmo erro de, durante o culto, você ficar perguntando. Ah, não entendi. O que ele falou? Ah, o que ele falou? Não estou entendendo. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que é dessa maneira.
O que ele falou? Não estou entendendo, não entendi. O que quer dizer isso? E aí você acaba distraindo as outras pessoas que estão ali dispostas a prestar atenção na palavra, dispostas a aprender. Tá certo? Então, fica aí o exemplo. Paulo disse para as mulheres ficarem caladas na igreja? Disse. Mas aí agora você já sabe o contexto de tudo isso, o porquê de tudo isso. E eu espero que tenha sido proveitoso para você. E desde já eu peço, deixa seu like, deixa aí o seu comentário, é importantíssimo para o canal o seu comentário. Indique o Diário de Bordo para outras pessoas. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus, é claro. E lembre-se, quando mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma.